Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Tabata Pote, te faço companhia e te trago as principais notícias do mundo da última semana. Vamos juntos. Você sabia que a solidão pode aumentar em até 31% o risco de desenvolver demências na velhice? Isso mesmo, viu? Estudos mostram que idosos que se sentem sozinhos têm uma chance maior de sofrer com Alzheimer e outros tipos de demência. A pesquisa foi publicada em uma revista norte-americana e analisou dados de mais de 600 mil pessoas e descobriu que a falta de conexão social afeta diretamente a saúde do cérebro, comprometendo memória e concentração. Mas é importante entender que solidão e isolamento social não são a mesma coisa. O isolamento acontece quando a pessoa não tem ninguém com quem se relacionar, enquanto a solidão é um sentimento de estar desconectado, mesmo que rodeado de pessoas. Por exemplo, um idoso em uma casa de repouso pode estar cercado de outros, mas ainda assim se sentir sozinho se não tiver o apoio emocional necessário. Esse vazio pode afetar funções cognitivas, como a memória e a capacidade de realizar tarefas diárias. A boa notícia é que a solidão é um fator de risco que podemos mudar. A solução está em manter a mente ativa, praticar exercícios, ter uma alimentação saudável e, principalmente, cultivar relações sociais. Por isso, se você tem um idoso na família, não deixe de passar um tempo com ele, conversar e mostrar que está presente. Isso pode fazer toda a diferença para a saúde mental deles. E os Estados Unidos enfrentam 2 surtos por contaminação de alimentos. Primeiro, por sanduíches do McDonald's. Agora, nova contaminação ficou por conta de bactérias encontradas em garrafas de água. Depois do surto de E. coli, uma bactéria que pode afetar o intestino, a bexiga, os rins e a corrente sanguínea, causado por sanduíches contaminados do McDonald's, os órgãos responsáveis pela fiscalização e segurança dos consumidores informaram que encontraram coliformes, uma outra bactéria, agora presentes em garrafas de água da marca Berkeley Club Beverage, após testes. A marca realizou o recolhimento de cerca de 150 mil garrafas de água em todos os Estados Unidos. Apesar dos riscos dessa bactéria na água serem considerados mínimos à saúde humana, foi mais que suficiente para retirar o produto de circulação. O recolhimento das garrafas de água da marca Berkeley Club Beverage não é o único em andamento nos Estados Unidos. As marcas Fiji Water e WHV Water também estão em processo parecido, e todas são provenientes dos Estados Unidos. A Fiji Water precisou retirar de circulação quase 2 milhões de garrafas de água que poderiam estar contaminadas com excesso de manganês e outras 3 bactérias. O mar Mediterrâneo perdeu 70% de sua água há mais de 5 milhões de anos. Um drástico ressecamento devido a um período em que o Estreito de Gibraltar estava fechado. Um novo estudo conduzido pelo Instituto de Física de Paris, na França, elucidou um mistério que movia muitos cientistas há décadas. Como foi que o mar Mediterrâneo perdeu 70% do seu volume de água e ganhou uma camada de sal de 3 quilômetros de altura, há cerca de 5 milhões e 500 mil anos? Os resultados foram publicados na revista Nature Communications, apontam para 2 fenômenos causadores da crise de salinidade messiniana. Analisando os isótopos de cloro do Sol, extraído do Mediterrâneo, os cientistas indicaram que, por um período de 35 mil anos, a deposição de sal foi provocada por uma restrição de escoamento para o Oceano Atlântico. Isso ocorreu, em especial, na porção oriental do mar. O segundo evento, que durou cerca de 10 mil anos, foi uma grande evaporação que provocou uma queda de até 2 quilômetros no nível do mar, no Mediterrâneo Oriental, e de quase 1 quilômetro no lado ocidental. Essas transformações provocaram mudanças também na fauna terrestre e na paisagem mediterrânea, além de causar a extinção de uma série de espécies marinhas. A biodiversidade encontrada na região hoje em dia foi desenvolvida após esse evento geológico, que também provocou a formação do Estreito de Gibraltar, que liga o Marrocos à Espanha. Estes resultados proporcionam uma melhor compreensão dos fenômenos geológicos extremos do passado, da evolução da região mediterrânea e das sucessivas repercussões globais.
Um estudo americano mostrou que o calor recorde dos oceanos agravou os furacões do Atlântico este ano. As temperaturas oceânicas recordes aumentaram a velocidade máxima dos furacões que passaram pelo Atlântico em 2024, que confirma que o aquecimento global amplifica o poder destrutivo das tempestades. Uma análise do Instituto de Pesquisa americano Climate Central revela que os 11 furacões da temporada de 2024 se intensificaram entre 14 e 45 km por hora. As emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa influenciaram as temperaturas da superfície do mar em todo o mundo, disse o autor do estudo, Daniel Guilford. No Golfo do México, essas emissões elevaram as temperaturas da superfície do mar em cerca de 1,4 graus Celsius, acima do que teriam sido em um cenário sem mudanças climáticas. Esse calor torna os ventos com força de furacão mais potentes. Assim, tempestades tropicais como Debby e Oscar rapidamente se tornaram furacões. E furacões como Milton e Beryl passaram da categoria 4 para 5 na escala Saffir-Simpson. E o devastador Helene passou da categoria 3 para 4. Cada mudança de categoria significa um aumento de cerca de 4 vezes no poder destrutivo. O Helene deixou mais de 230 pessoas mortas e foi o segundo furacão mais mortal a atingir os Estados Unidos em meio século, depois do Katrina em 2005. Em outro estudo que analisou a intensidade de tempestades entre 2019 e 2023, a Climate Central descobriu que 84% dos furacões nesse período se fortaleceram significativamente devido ao aquecimento oceânico induzido pela ação humana. E os especialistas alertam, é provável que esses impactos piorem quando as temperaturas médias globais ultrapassarem 1,5 grau acima da era pré-industrial. Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, este foi o 7º episódio do tipo desde dezembro. Um vulcão entrou em erupção na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia. Um especialista do Gabinete Meteorológico da Islândia disse à rádio pública do país que nenhuma infraestrutura estava em perigo, mas que a cidade pesqueira vizinha de Grindavik estava sendo evacuada, como já tinha acontecido em outras ocasiões. Esta é a 7ª erupção desde dezembro nesta península, onde a atividade vulcânica reapareceu em 2021, após 8 séculos de silêncio. Esta ilha, perto do Polo Norte, possui 33 vulcões ativos, o maior número da Europa. O Banco Central da Argentina colocou em circulação nesta semana notas de 20 mil pesos, que correspondem a 20 dólares, o maior valor de uma cédula no país. A Argentina colocou em circulação esta semana uma nova nota de valor máximo. São 20 mil pesos, o equivalente a 20 dólares ou R$115. O lançamento ocorreu apenas 6 meses depois de ter introduzido a cédula de 10 mil pesos, em resposta à alta inflação no país, que atingiu 193% ao ano em outubro. O Banco Central indicou que uma nota de maior valor permite a impressão de menos quantidade de papel-moeda para satisfazer o mesmo nível de procura por parte da sociedade. O combate contra a inflação é um dos pilares do governo de Javier Milei. Em outubro, o aumento mensal dos preços foi reduzido para 2,7%, depois de atingir 25,5% em dezembro, quando tomou posse o presidente ultraliberal. Milei promoveu uma desvalorização de 52% da moeda argentina. Em meio aos ajustes do presidente, o país sofre com uma forte recessão econômica, com um colapso no consumo e na produção industrial. Além de um aumento de 11 pontos na pobreza em apenas 6 meses para 52,9% da população. A nova nota traz a imagem do político e escritor liberal Juan Bautista Alberdi, um dos ideólogos da Constituição Nacional e habitual referência histórica de Milei em seus discursos. A poluição atmosférica na capital indiana, Nova Delhi, atingiu níveis 60 vezes superiores às normas internacionais, o que provocou o fechamento de escolas e restrições ao tráfego. Uma neblina tóxica cobriu nesta segunda-feira a capital da Índia, Nova Delhi, obrigando as autoridades a adotar restrições no ensino e nos transportes. A megalópole de 30 milhões de habitantes enfrenta todo o inverno boreal, picos de contaminação provocados pela fumaça das fábricas, do tráfego e das queimadas agrícolas sazonais.
Os níveis de poluentes PM2.5, as perigosas micropartículas que podem causar câncer e entram na corrente sanguínea pelos pulmões, alcançaram a medição de 907. Isso é 60 vezes superior ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A poluição atmosférica se torna evidente com a densa nuvem ácida e cinza sobre Nova Delhi. Várias medidas foram adotadas pela cidade em um esforço para evitar uma maior deterioração na qualidade do ar. Nova Delhi ordenou a suspensão das aulas presenciais em quase todos os colégios. As escolas de ensino fundamental já estão fechadas desde a semana passada e as crianças fazem aula online. Também foram ordenadas a paralisação de todas as obras de construção e restrições à circulação de veículos pesados e dos carros mais poluentes. O governo pediu ainda que crianças e idosos, assim como pessoas com problemas pulmonares e cardíacos, permaneçam dentro de casa o tempo todo. O sonho de Héctor Sánchez de se tornar jogador de futebol foi interrompido por uma doença hepática, mas 2 transplantes lhe deram a oportunidade de renascer e jogar para promover a doação de órgãos no Chile. Héctor Sánchez queria ser jogador de futebol, mas uma doença hepática interrompeu seu sonho. 2 transplantes lhe deram a oportunidade de renascer e jogar para promover a doação de órgãos no Chile, um país com baixa taxa deste tipo de procedimento. Ele e outros pacientes formam uma equipe conhecida como a Seleção Chilena de Transplantados. Em setembro, o grupo ganhou o primeiro Mundial de Futebol de Transplantados na Itália, depois de uma campanha invicta, derrotando a Espanha por 5-1 na final. A ideia dessa Copa do Mundo e a de todas essas atividades que estão sendo feitas é incentivar a doação. Eu acho que é algo super importante, porque se não fosse a doação, se não fossem as pessoas que estão por trás de tudo isso, talvez eu não estivesse aqui, a história seria diferente. Então eu acho que isso é o mais lindo, a questão de poder dar às pessoas uma segunda chance de vida. Apesar das cicatrizes que os atletas carregam, quando a bola rola no gramado, correm atrás dela sem maiores preocupações. Os jogadores não precisam usar nenhuma proteção especial nas áreas transplantadas. Qual é nossa ideia? É poder demonstrar através do deporte que Nossa ideia é poder demonstrar através do esporte que existe uma mensagem linda por trás da doação que ajuda muitas famílias. Não só para o paciente, claro, mas há um benefício familiar, um benefício global, que uma pessoa possa se reintegrar na sociedade de uma forma normal, para levar uma vida normal. Cerca de 2.200 pessoas esperam por um órgão no Chile atualmente. Apesar de contar desde 2010 com uma lei que impulsiona a doação, o país tem uma baixa taxa de transplantes, 10 a cada 1 milhão de habitantes. O número não aumentou no país desde a promulgação do ato, que estabelece que todo maior de 18 anos é doador em caso de morte. Isso ocorre principalmente pela oposição das famílias do potencial doador, que podem se negar a entregar os órgãos depois que o óbito é declarado. E agora imagine um animal de estimação que não precisa de ração, exercícios ou até caixa de areia. Um robô hamster foi projetado para ser companheiro de inteligência artificial, que pode desenvolver sua própria personalidade sem exigir cuidados de um pet tradicional. Lançado recentemente no Japão, o Moflin se parece com uma versão fofinha de um hamster, mas com o charme extra de ser um robô que reage aos sentimentos do dono, adaptando-se ao ambiente e criando um vínculo emocional com quem cuida dele. O robô Chia se contorce e se aninha na palma da mão, olhos pretos escondidos sob um tufo de pelo branco prateado. Ele pesa quase o mesmo que uma lata de milho. Ele não precisa ser alimentado ou levado para passear e não usa uma caixa de areia. Além disso, é alegre até ansioso e também reconhece a voz de quem o cuida. O Moflin é um dos mais novos integrantes do crescente mercado de robôs de companhia, um setor que já vale bilhões de dólares. Para muitos, ele pode ser uma alternativa para enfrentar a solidão e até ajudar no combate à ansiedade. Ele, no entanto, ainda não é capaz de substituir um cão ou um gato, mas com suas reações e gestos naturais, ele oferece um tipo de conforto para quem busca algo mais simples, mas igualmente afetuoso. Apesar de não exigir cuidados físicos como outros pets, o Moflin tem seu próprio temperamento e, como todo bom companheiro, pode sentir-se ansioso ou entediado, pedindo atenção. E se você acha que é só mais um brinquedo, enganoado,
Ele vai surpreender com suas interações diárias. Ele pode até crescer emocionalmente, desenvolvendo uma personalidade única conforme o tempo passa. Por enquanto, o Moflin está disponível apenas no Japão e promete ser uma boa opção de companhia para quem não tem tempo ou espaço para cuidar de um animal de estimação real. Mas no final, será ele apenas reconfortante ou uma experiência para quem procura mais do que um simples brinquedo tecnológico. Polêmico, hein? E eu fico por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.